continuar, queridos. Aqui a gente tem uma... que a gente fala aqui, um breve apanhado histórico da disfuncionalização familiar. Então a gente vê que muita coisa do problema que a gente vive hoje no mundo está diretamente relacionado aos problemas familiares. Então essa coisa da disfunção familiar, ela gera consequências pesadas na nossa vida, na sociedade. E a gente vê que hoje o maior ataque do inimigo durante toda a história, provavelmente, da humanidade, foi em cima da família, é em cima da família. E quanto mais ele consegue desestruturar essa questão desse conceito familiar que a gente tem bíblico, mais ele vai conseguir destruir as pessoas. Então você pergunta assim, nós falamos na primeira aula, nunca teve um tempo como o tempo que a gente vive hoje que se falou tanto de cura emocional. Então assim, não existe uma outra época da humanidade que a gente falou tanto sobre isso. Tanto que se você pegar a psicologia hoje como ciência, é uma ciência muito nova, muito recente. Uma coisa de alguns anos para cá, 100 anos para cá, talvez um pouco mais. Então é uma coisa muito nova. Por quê? Porque o ser humano, há algum tempo atrás, por mais que precisasse de algumas coisas assim, ele encontrava essas ferramentas em outros lugares. Vocês já ouviram falar naquela coisa que dizia assim, um ditado popular que dizia assim, que se o conselho fosse bom ninguém dava, cobrava? Hoje você paga caro, irmão, para ter um conselho bom. Hoje estão cobrando aí de 100, 500 contos para te ouvir e falar para você o que você tem que fazer. Conselho é algo tão bom, conselho é algo tão de Deus, conselho bom, né? Conselho respaldado na palavra, que quando a gente perde isso, a gente perde amigos, a gente perde a família, a gente perde um pai e uma mãe com sabedoria que possam nos orientar, nos direcionar, e muitas áreas da nossa vida a gente fica perdido. Eu não sei se você já foi alvo ou se você já foi um instrumento de Deus para aconselhar alguém, mas eu não sei se você já viu o poder que tem um aconselhamento. Eu não sei se você já percebeu que a palavra dita ao seu tempo, ela pode trazer uma cura tremenda e também pode trazer morte tremenda. Então é uma coisa interessante, porque quando, historicamente falando, o ser humano encontrava esses conselhos, o ser humano encontrava a palavra diretiva, uma direção para a sua vida, dentro de um contexto do seu ciclo familiar. Então era normal antigamente um pai sentar com o filho e orientar sobre algumas coisas da vida. Era normal uma mãe orientar o seu filho sobre algumas questões da vida. Hoje, como a família está totalmente disfuncional, a maioria delas, então o pai e a mãe não tem mais tempo para orientar filho, pai e mãe não tem mais tempo para ensinar, para escutar. Às vezes o que o psicólogo faz durante toda a sua consulta é só escutar. A pessoa paga caro para ter alguém para ouvir. Já parou para pensar que caos, você tem que pagar para alguém te ouvir? Você tem que pagar para alguém tentar entender você? Você deveria encontrar isso no seu ciclo de amizade. Você deveria encontrar isso na sua família, na sua casa. Só que não é uma realidade mais. Então vai surgindo oportunidades. Ao mesmo tempo que é uma grande questão social, de problema social que a gente vive, essa coisa da disfuncionalização familiar, também é uma grande oportunidade para a igreja. Pregar e trazer pessoas para o seio da igreja, para Deus, para Jesus Cristo. Só que infelizmente, se a igreja não estiver curada, realmente não estiver bem, ela não consegue. Porque a igreja deveria fazer esse papel social também. Você encontra conselho, onde você encontra direção, onde você encontra pessoas que têm sabedoria, não só uma sabedoria humana, baseada em experiência, mas uma sabedoria baseada no conhecimento e na vivência da palavra, que nós falamos a semana passada. Não importa só o que a gente sabe. Saber muita coisa não quer dizer grande coisa, agora importa o que você vive. Então, se o pregador hoje ele dá uma rajada de 15 versículos e impressiona todo mundo, a única coisa que ele tem é uma boa memória. Antigamente eu impressionava, caramba, o cara falou 30 versículos aqui, ainda deu uma referência.
dá nem tempo de você consultar, né? Às vezes a metade está errada, mas você vai limpá-lo. Só que com o tempo você vai amadurecendo e você vai entendendo uma coisa: não importa quantos versículos ele decorou em si, mas aí você vai amadurecendo, você vai perceber que o que importa é o que ela vive, o que ela está pregando, ela está respaldada. Você quer saber quem eu sou? Pergunta para minha esposa. Vê como meu filho me trata, vê como eu trato minha esposa, vê como ela me trata. Por isso que a gente tem que pensar nessa questão. A questão da família tem um peso muito grande. E quando o diabo começou a destruir, uma coisa que a gente pode aprender com Satanás é que ele é perseverante. E ele destrói de geração em geração. Existem coisas que a sociedade hoje planta e a geração que vem vai colher. Coisas que Satanás começou a plantar na sociedade nos anos 60 e hoje a gente está colhendo a consequência disso pesada. Coisas que antigamente era abominável, hoje está se tornando algo comum. Mas o que acontece? Quando a gente pensa nessa questão da família e a gente começa a perder esse foco, a gente começa a ver que a sociedade está do jeito que está por um motivo. A coisa não aconteceu do nada. De repente as pessoas começaram a pensar: eu estou fazendo nada mesmo, vou entrar em depressão. Irmão, quem é que está em depressão porque quer? Não, de repente as pessoas estão dizendo assim: eu vou casar, mas eu sei que eu vou me lascar mesmo, então o casamento não vai dar certo. Ninguém casa pensando assim: vou me dar mal. Ninguém está lá no altar com aquela festança toda. A única coisa que o cara deve estar pensando é que ele se deu mal tanto que ele gastou. Mas ele está pensando: aqui eu estou entrando para ser feliz, estou entrando para viver os melhores anos da minha vida. Então as pessoas não estão adoecendo porque elas não têm o que fazer. Então agora eu vou adoecer emocionalmente porque eu não estou fazendo nada mesmo. Vou entrar numa crise de depressão profunda. As pessoas estão adoecendo por um motivo. Tem um porquê. A sociedade está um caos do jeito que a gente vê por conta de alguns motivos. Então a gente pensa: não precisa ser um estudioso para ver que o mundo está de cabeça para baixo. E a gente viveu o suficiente para ver que a ciência não conseguiu fazer o que ela disse que faria. Chegou um tempo atrás, alguns anos atrás, a ciência levantou a bandeira dizendo o seguinte: olha, inclusive um filósofo, um cientista, um cara lá, chegou a dizer o seguinte: olha, o cristianismo vai sumir daqui 100 anos. Isso foi 1800 alguma coisa. Só que 100 anos ninguém ouve mais falar de cristianismo, é uma coisa ultrapassada, fora de moda. O tempo foi passando, o cristianismo continuou, o cara morreu e a palavra está aí. E uma coisa interessante que a gente percebe é que a ciência chegou e disse assim: olha, vai chegar um dia que a gente vai estar tão evoluído que o ser humano não vai precisar mais sofrer. A gente vai ter condições de amenizar e aniquilar e desfazer todo tipo de sofrimento humano. Saiu pouco tempo atrás, é super interessante, uma reportagem dizendo assim: daqui a 50 anos o homem vai ser imortal. Dentro de que contexto? Dentro do contexto do envelhecimento. Eles estão hoje, a medicina está tão avançada que daqui a 50 anos eles vão ter remédios para, não vou nem dizer retardar mais, eles estavam dizendo que eles iam parar o envelhecimento, eles iam ter condições de reposição de peças, né? Cara, meu rim não está bom, vamos ali no americano, compra um novo, põe no lugar. Vai estar tão avançado que você vai trocando as peças e vai vivendo. Então assim, o cara seria imortal, viveria e não morreria mais de velhice. Só que você percebe o quê? Que nessa história toda a ciência fazendo promessas. Vai chegar um dia que o ser humano não precisa mais sofrer. O entretenimento vai ser algo tão avançado, tão grande, que o ser humano não vai ter mais tempo para ficar triste. E você vê, o entretenimento hoje está extremamente avançado. A ciência está extremamente avançada e em algumas áreas ainda está engatinhando, mas está avançada. Só que nada disso melhorou o ser humano como pessoa. O ser humano nunca esteve tão mal, tão doente, tão arrebentado emocionalmente, e nunca teve uma outra época com tanta possibilidade de entretenimento, de distração, de coisas que a gente pode fazer. Então nunca teve um tempo como a gente vive hoje. Você tem tudo na sua mão com uma facilidade muito grande, mas nada disso consegue preencher o vazio do coração humano, nada disso consegue preencher esse vazio existencial.
de você olhar para a sua vida e pensar: qual é o propósito da minha vida? Tem 3 perguntas que a gente tem que fazer na vida, irmão. Onde eu vou passar a minha eternidade? Isso aí o pastor estava falando na pregação dele lá. Onde eu vou passar a minha eternidade? Qual é o propósito da minha vida aqui? E com quem eu vou dividir minha vida pelo resto dela? Assim, quando você for escolher alguém para casar, pense. É muito interessante quando ele diz assim: olha, a expectativa do ser humano, a expectativa de vida está crescendo. Então essa frase, até que a morte separa, ela está cada vez mais perigosa, porque ela está cada vez mais comprida. Então é uma coisa séria, você escolher alguém para dividir a sua vida. São 3 perguntas que a gente tem que fazer para a gente não se perder nessa vida. E quando o diabo começa a tirar essa coisa da família, quando ele começa a bater, eu falo o diabo porque ele realmente está maquinando a coisa. A Bíblia fala que o Deus deste século, então se é o Deus deste século, ele ganhou um status, ele conquistou alguma coisa. A própria palavra de Deus reconhece nele que ele está ali como Deus deste século, desse sistema. Então o que acontece? Ele tem trabalhado a sociedade, as pessoas e aquilo que está na mão dele para destruir esse conceito de família. Então a coisa começa, como está aqui na apostila, começou com essa coisa da descriminalização do adultério. Isso é interessante, irmãos. Hoje o adultério é tão bagunçado, mas você sabia que o adultério era crime? Um dia atrás, uns anos atrás, uma pessoa que adulterava era criminosa. Hoje não, hoje é uma coisa celebrada. A gente vive o culto ao adultério, a traição. As pessoas vão assistir novela e vão lá torcendo para o cara largar a esposa e ficar com a outra. Os crentes são desse jeito. Eles estão lá assistindo novela ali e já falando: não, essa mulher desse cara é muito feia, bonita é a outra, ele tem que largar essa e ficar com a amante. E a gente torcendo por isso. Então um dia o divórcio, o adultério foi crime. Aí descriminalizaram: não, isso aí não precisa ser crime não, o cara faz se quiser. E começa esse processo, a cultura aqui do divórcio sem culpa. Sabe uma coisa, querido? O pastor estava falando, um outro pastor na ministração estava falando que viu algo muito sério. E ele disse assim, que o antropólogo falou para ele. Estava vendo uma reportagem, o cara perguntou para o antropólogo se ele... o que ele achava do cristianismo e tal, dos crentes e tudo, e sobre essa questão do homossexualismo. E ele falou assim que o crente ia ter que aceitar o homossexualismo e pronto. Ele falou: mas a Bíblia condena e tal. Ele falou: mas o crente hoje ele aceita o divórcio, e a Bíblia condena. Então, se eles estão aceitando isso, é questão de tempo para eles estarem aceitando também a questão do homossexualismo. Então, isso é um entendimento de uma pessoa que está de fora. Ele está olhando a igreja hoje de fora como alguém que não está nem aí para o que está rolando ali dentro, como um crítico. E o posicionamento do cristão, a partir daquilo que ele está vendo, ele está mostrando: olha, se eles estão aceitando isso, amanhã eles vão aceitar isso também. É uma questão de tempo. Por quê? Porque aí vem essa coisa do divórcio sem culpa. Vai, divorcia, não tem problema. Depois fala, seguido do não casamento, disseminando o sexo livre, as drogas, o rock, essa coisa dos anos 60, essa cultura se propagou tanto atualmente, que aí fala que além dos heterossexuais não quererem se casar, os homossexuais estão lutando pelo direito de casar. Então a coisa se inverteu de uma forma tão grande que a pessoa, além dessa ideia de que o heterossexual, quando fala de casamento, ele fala: não, não quero. Quem deveria estar querendo casar não quer, e quem não poderia casar está aí lutando para casar. Continua dizendo: como consequência veio a epidemia de adolescentes grávidas e pais precoces. Então a gente vê que isso não foi uma coisa que aconteceu hoje. Isso aí tem sido um processo de geração em geração. De repente começa a dizer: olha, o sexo é uma coisa livre, vai lá e faz, e todo mundo começa a se envolver. E aí vem essa coisa das adolescentes grávidas, gerando um crescimento enorme na indústria do aborto. A gente vai ter um dia aí que a gente vai estar falando sobre essa questão do aborto. Isso é algo seríssimo, espiritualmente falando, traz consequências pesadas, produzindo um aumento exponencial das desordens psicoemocionais. Aqui que entra o problema. Quando a família entra nesse processo de destruição, as pessoas que estão dentro desse contexto familiar vão começar a ser destruídas também emocionalmente. Então você percebe, as pessoas estão doentes hoje, não é porque elas querem ficar, não é só por conta
de uma situação econômica do mundo, do sistema, mas a coisa começa dentro de casa. Porque quando você estuda isso, você vai vendo que o papel do pai e da mãe na vida de um filho, principalmente nessa fase de 0 a 6 anos de idade, o que os pais plantam no coração do filho vai ser levado durante a vida inteira de uma forma muito enraizada. Por isso que você vai no presídio hoje e pergunta para os presos ali quantos foram amaldiçoados pelos pais, você vai ver que o índice de pessoas que foram xingadas pelos pais, que a mãe e o pai chegou e falou que ia ser vagabundo, que ia ser bandido, dentro de um presídio é muito elevado, talvez mais de 80%, porque foi plantado isso no coração deles, eles foram crescendo, ouvindo aquilo e foram acreditando, e acabaram se tornando aquilo que um dia falaram que seriam. Claro que isso não é um fator determinante, mas de alguma forma vai gerar uma influência pesada nas decisões das pessoas. Aí começa, pesquisas apontam que em 30 anos o percentual de pessoas com distúrbios depressivos subiu de 3% para 30%. A perda dos vínculos existenciais elevou de alguma forma, de forma exorbitante, os índices de abuso e violência. Mães solteiras, pais marginalizados, filhos vulneráveis, famílias miseráveis. Essa é a fórmula para a proliferação da pedofilia, prostituição infantil, pornografia e de todo tipo de violência e perversão sexual. Aí você pega essa questão: quando o pai e a mãe estão ausentes, os filhos ficam vulneráveis. E aqui começa essa proliferação da pedofilia. É aquela criança que está sozinha, que deveria estar sendo cuidada pelo pai ou a mãe, principalmente pela mãe, a mãe não está presente e põe para cuidar a outra pessoa, ou deixa sozinha, e é nessa hora que é um momento certo ali, um momento propício para que uma pessoa com essa maldade aí, essa coisa da pedofilia, ela venha e se aproveite dessa situação. Então esse tipo de disfunção familiar vai gerando essa vulnerabilidade emocional do ser humano. Então aquela coisa que os pais deveriam fazer e não fazem, deixa o filho totalmente vulnerável para ser de todas as formas abusado. É abuso espiritual, abuso emocional, abuso sexual, abuso físico, abuso com palavras, todo tipo de problemas que a pessoa pode viver ali por conta da falta dos pais. A confusão entre correção e violência. Temos uma geração de delinquentes que cresce sem correção e cada vez menos respeita os pais e qualquer outro tipo de autoridade. E por fim, temos a ditadura homossexual, que confunde aceitação e aprovação. A aceitação das pessoas é incondicional, mas a aprovação é condicional, depende do caráter. Então aqui a gente percebe que essa desfuncionalização da família, ela veio dentro de um processo. Aí quando você pega uma pessoa que vem de uma família destruída, quando ela vai constituir a sua família, ela tem a tendência de repetir a maior parte dos erros dos pais, por conta de uma influência, seja espiritual, emocional, de comportamento. Ela vai estar ali de alguma forma repetindo os mesmos erros dos pais. E é muito comum você pegar nesses momentos de ministração, a pessoa falar assim: olha, a coisa que eu mais tinha medo era viver a vida que minha mãe vivia e hoje eu vivo a mesma coisa. É muito comum você pegar pessoas que vieram de um lar destruído, que o pai tinha um perfil, e a mulher escolheu o mesmo perfil de um homem para ele casar, para ela casar. A psicologia vai explicar isso dizendo que nós somos atraídos pelo aquilo que é comum. Então nós somos atraídos por uma coisa que a gente está acostumado. E muitas vezes isso é uma coisa talvez inconsciente, mas você percebe uma pessoa, uma mulher que vem de um lar onde o pai é alcoólatra, de repente se envolve com um homem que é alcoólatra. Aí gera aquela coisa, né? A pessoa está ali sendo atraída de alguma forma por aquilo que ela está acostumada, mesmo sabendo que aquilo ali é destruidor, que aquilo ali é um problema sério, de alguma forma ela é envolvida naquela situação. Então a gente precisa entender isso, por quê? Porque a sociedade foi sendo destruída de geração em geração, a família está ali sofrendo com todo tipo de influência pecaminosa, errada, o adultério, a violência, essa coisa do alcoolismo. Aí você vê que quando essas pessoas saem, e talvez você hoje seja uma geração dessa, que veio de um lar destruído, que foi constituir uma família e quando viu estava tendo dificuldades para que a coisa funcionasse. E isso é algo muito interessante, porque muitas vezes as pessoas dentro da igreja estão vivendo os mesmos problemas.
É como se o Evangelho não conseguisse alcançar essas áreas. Então, no momento da crise, a gente tem uma tendência a reagir a partir daquilo que a gente aprendeu. E não aprendeu ouvindo Bíblia, ouvindo Deus, ouvindo através de oração, ouvindo pregações de domingo. Aprendeu na nossa história, principalmente no começo da nossa história. É por isso que a gente se surpreende muitas vezes com as nossas reações. Por isso que a pessoa é aquela coisa mais tranquila, mas se você pisar no calo dela, vira um bicho. Porque lá dentro a coisa não está resolvida. E aí a gente entra nessa coisa, na situação das pessoas dos dias que vivemos. Esse é o grande desafio que a gente tem aqui. Aqui é o grande desafio para a igreja, porque se a gente conseguir entender e fazer uma boa leitura do tempo que a gente está vivendo, levando o Evangelho de uma forma contextualizada, de uma forma que alcance realmente o problema das pessoas, você vai perceber que esse Evangelho vai atrair o coração das pessoas. E essa é a pergunta que as pessoas estão fazendo. Cara, eu não quero saber muitas vezes o hebraico, o grego, eu quero saber como é que isso aí funciona na prática. Às vezes a gente ouve cada sermão bonito, né? E fala assim, cara, essa frase aqui eu vou botar no Facebook. Aqui é chique demais, mas depois você fica naquela, como é que isso aqui funciona no dia a dia? Como é que eu vou trilhar isso aqui na prática? Como é que eu pego essa coisa linda e faço? Tem que ter uma forma, tem que ter um caminho. Aí 2 Timóteo 3, de 1 a 5, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Querido, olha que coisa interessante. O professor meu na faculdade falava assim que a Bíblia tem mais novidade do que o Jornal de Amanhã. Ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã. E esse texto aqui, Paulo está falando, olha, sabe, porém, isto, que nos últimos dias, e nós vivemos os últimos dias, não sei o que você está vendo hoje em termos de vida, mas a coisa está muito acelerada para Jesus estar voltando aí. Ele diz assim: nos últimos dias as coisas ficariam difíceis. E aí a atribuição de Paulo aos dias difíceis não é o que muitas vezes nós atribuímos a partir do texto de Mateus 24, que diz que nos últimos dias teriam guerras, rumores de guerras, pestes, isso, aquilo, problemas na economia. Paulo está dizendo assim: nos últimos dias as coisas vão ficar difíceis por causa das pessoas. A qualidade de gente que vai viver nos últimos dias vai transformar os últimos dias em momentos difíceis. E você vai ver isso na prática. Você já viu isso, porque você já viveu o suficiente para viver e para ver que os problemas mais graves que nós temos estão relacionados com pessoas. As feridas mais profundas que nós carregamos, ou talvez a única forma da gente estar ferido emocionalmente é quando tem uma relação com pessoas. Dificilmente, particularmente, nunca vi ninguém ferido com outra coisa a não ser com gente, nesse contexto emocional. É com família, é com pessoas próximas, são com amigos, é com marido, é com esposa, são pessoas que estão vivendo nos últimos dias. E o texto aqui traz 18 características das pessoas que viveriam nos últimos dias, e são essas pessoas que estão frequentando as nossas igrejas hoje. E quando a gente é um pouco mais sincero, são essas características que nós temos em nós, muitas vezes. Não vou dizer que você tem as 18, porque senão você está mal pra caramba, nem aqui você não estaria. Mas pelo menos uma ou outra deve estar por aí. Cara, se o cara ainda está nas 18, misericórdia, muita mal aqui. É muita coisa ruim. Mas quando você olha essa coisa, isso é interessante de você fazer essa análise. Porque a Bíblia fala que o sábio, ele entende o tempo e o modo. Então nós estamos vivendo um tempo totalmente diferente de todos os tempos que já se passaram. Aquilo que se passou não se aplica mais nos dias de hoje, a não ser o que é princípio. O princípio não está ligado a tempo, não está ligado à cultura, não está ligado a nada disso. É aquilo que a Bíblia fala, que vai passar o céu e a terra, mas não vai cair no tiro da palavra. Então são princípios. O tempo vai passar e a coisa vai continuar. Mas existem coisas que se passaram, e o maior erro muitas vezes da igreja é tentar perpetuar um método.
um método que serviu nos anos 60, 70, 80, tentar fazer hoje, achando que e muitas vezes a tradição traz esse problema, porque funcionou em 1500, agora tem que funcionar em 2012, 13, 14, 15, tem que funcionar hoje, e não é assim que funciona. Então a gente vê assim que nos últimos dias o problema seria nessa questão de relacionamento. As pessoas estariam tão mal que elas estariam se machucando, se ferindo. Elas estariam com características muito ruins. E Deus começa falando dessa coisa do egoísmo. Então a gente vive um tempo que pessoas hoje estão extremamente egoístas. Elas não têm mais tempo para gastar com os outros. Isso é ensinado, isso é celebrado. Você tem que ser egoísta, tem que pensar em você. Então se você tem 2 vagas de emprego, ou 2 vagas para promoção, e você tem uma forma de puxar o tapete do seu colega para subir, você puxa. E aí depois as pessoas vão dizer, você está mais do que certo. Tem um ditado que diz, que é tão maldito, tão maligno, que diz assim, que todo dia sai um trouxa e um esperto de casa. Já ouviu falar disso? Todo dia, você lembra de vendedor, né? O cara fala assim, todo dia sai um trouxa de casa. Você tem que ter sorte de encontrar com ele e passar a perna dele. A ideia é essa. Se você encontrar o trouxa que saiu, você for esperto, quando você encontrar com ele, você vai se dar bem. Uma visão totalmente egoísta, não importa quem eu estou machucando, não importa quem eu estou deixando para trás, não importa quem está sendo abandonado, não importa se é uma criança, se é uma mãe de família com filhos pequenos. A mentalidade do homem hoje, extremamente egoísta, não importa se eu vou destruir meu casamento, eu quero ter aqueles 10 minutos de prazer. E às vezes o cara não consegue nem ter os 10 minutos, o cara é tão apressado que dura 5 minutos, negócio, 3 minutos, e ele destrói a vida dele por conta de todo um egoísmo, ele não está preocupado com as pessoas. Em 1950 eu estava lendo um livro muito interessante. Em 1950 uma mulher escreveu sobre algumas coisas da sociedade. Ela disse assim que o sucesso da sociedade está diretamente relacionado a homens treinados, ensinados a cuidar de mulheres e de crianças. Em 1950 a mulher falou isso. E aí você para pensar, isso é tão sério, que o homem de hoje, ele não tem mais essa visão de cuidar de mulher e de criança. Não tem mais essa visão de ser pai, de ser provedor, de estar junto, de cuidar, de ver ali aquela posição que Deus estabeleceu. Hoje a gente percebe que existe uma crise de identidade dos homens, de maturidade. Saiu uma reportagem dizendo que os homens estão amadurecendo a partir de 45 anos. 40, 45 anos, então o cara já está amadurecendo. É isso, né? Os que tem 40 anos vai ficar ofendido. Mas a questão maior é que essa mentalidade, essa meninice, está sendo perpetuada. Porque o homem não é mais ensinado a ser homem para cuidar, para prover, para essas coisas. O homem é ensinado a ser macho. E o macho, se você for estudar isso aí dentro da visão dessa coisa mesmo da natureza, você percebe que o macho ele tem características hoje terríveis. E o homem tem essas características. O macho, o animal macho, o homem tem muitos homens que têm mais aquela característica de animal macho do que de homem. Porque o animal macho ele tem que ter várias fêmeas, ele tem que dominar o território à força, ele demarca o território, e o homem hoje está assim. Só não sei como que estão demarcando os territórios, mas estão dizendo aqui eu mando, eu tenho 4, 5, 10 mulheres, e essa coisa de afirmar a masculinidade a partir desses conceitos errados. E você pensa assim, cara, o homem mais perfeito que pisou na face da terra foi Jesus, e ele não partiu para nenhum desses tipos de coisa. Jesus nunca teve que afirmar a masculinidade dele com mulheres, com agressividade, com violência. E eu vou te falar uma coisa, irmão, não teve ninguém mais homem que ele que pisou nessa terra aqui, não. E a gente vê o tanto que o conceito está errado. Você pensar assim, não, homem que é homem tem que meter a bolacha. A pisou na bola, dou uma surra. E normalmente é aquele tripézinho. Homem que é homem tem que tomar todas, tem que ter todas e tem que guardar o território na base da violência. E aí você vê essa visão egoísta, visão do macho. Uma vez eu estava na academia vendo uns pombos, rapaz, eu fiquei olhando e falei, nossa, mas a natureza está corrompida. Agora eu entendo Romanos, né, que a natureza geme
esperando assim essa coisa da redenção mesmo, a partir dos filhos. Estava vendo um pombinho lá, o pombinho esticou o peito, o outro tentava beber água e ele não deixava. Tinha duas que deu para perceber que eram 2 machos e 2 fêmeas. As 2 fêmeas bebiam, o pombo maior cercava aquela aguinha, uma pocinha de água desse tamanho. E eu viajando no que Deus estava falando ali. Uma poça de água desse tamanho, o pombinho inchava o peito, o outro mais magrinho e ele cercava. Quando esse pombo tentava beber água, ele ia lá e botava o outro para correr. As pombas delas, as fêmeas, não podiam beber à vontade. E você via aquela coisa, o pombo estava se achando dono do território, aquela poça ali é minha, as fêmeas são minhas, você vai embora. E eu comecei a pensar nisso, nesse conceito do macho, esse conceito egoísta, eu vou dominar na força, eu não posso dividir uma poça d'água que amanhã está secando, e a gente é assim. O pombinho me deu uma lição tremenda de vida, esse egoísmo terrível, que a gente não pode dividir porque é meu. E aí o texto começa dizendo, isso ia ser um problema sério. As coisas seriam difíceis porque as pessoas seriam egoístas. Ninguém está mais preocupado com o problema de ninguém, não. Por que hoje tem ministério de aconselhamento? Porque ninguém está com saco para ouvir problema de ninguém mais, não. Aí Deus, por misericórdia, está levantando pessoas que têm um perfil, que gostam da coisa para poder fazer isso. Porque você tinha que encontrar isso nos seus relacionamentos. E a gente não encontra. Aí o texto continua dizendo essa questão da avareza. O sistema que a gente vive hoje cultua um Deus, irmão, cultua um Deus do dinheiro. Se existe um Deus que está sendo cultuado, é Mamon. Todo mundo gira em torno de dinheiro. A gente faz as coisas, a gente direciona a nossa vida a partir do que dá dinheiro. Então o que está determinando a nossa vida não é mais um propósito de Deus. Não é mais uma característica que Deus te deu, como dons, como qualidades, como coisas que você tem. O que vai dizer para você se você vai fazer uma coisa não é se dar dinheiro. Por isso que muita gente faz o que não gosta. Por isso que a gente tem hoje aquela epidemia da aposentadoria. Todo mundo quer aposentar porque ninguém gosta do que faz. Uma vez o cara falou assim, a partir do dia que eu comecei a fazer o que eu gostava, eu nunca mais trabalhei. Olha o conceito, a partir do momento que eu comecei a ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto, eu nunca mais trabalhei, porque aquilo não era trabalho, não era peso, não era canseiro, era algo que ele tinha prazer. Pergunta se o Neymar ele acha ruim ganhar dinheiro do jeito que ele ganha para fazer o que ele está fazendo. E é uma coisa assim, normalmente o que a gente gosta de fazer e ganha dinheiro fazendo, se você não precisasse de dinheiro, você faria de graça. Eu duvido se o Neymar tivesse a oportunidade de jogar um futebol, ele não jogaria assim sem estar ganhando dinheiro. Com certeza, porque é um prazer para ele. Muita coisa que a gente faz, quando é uma coisa que é uma paixão, quando é algo que Deus te deu, mesmo se você não ganhar dinheiro, você faria. Porque o propósito não é esse, mas Deus é tão bom que ainda te dá o seu suprimento, a sua provisão a partir disso. Só que a sociedade avarenta, ela não está permitindo as pessoas desenvolverem mais isso. As pessoas não são mais guiadas por um propósito de Deus, ou por dons, ou por aquilo que gostam. São guiadas por essa coisa. Eu preciso de dinheiro, então o que está dando dinheiro eu vou fazer. Mesmo que seja uma coisa que vai me matar amanhã e me fazer entrar no desespero para estar aposentando. Aí eu quero só pular lá para o 15. Para a gente não ficar muito tempo aqui nessa coisa da... Não dá tempo de falar de todos, mas aqui a gente vê. O 15 está falando que as pessoas seriam traidoras. Tem uma coisa, irmão, que fere mais no contexto de relacionamento do que a traição. Pessoas que foram traídas e têm que lidar com essa situação, elas têm que lidar com uma ferida profunda. A gente vive uma situação que, no tempo que as pessoas hoje estão celebrando essa coisa da traição, mas quando a coisa acontece com ela, ela não tem essa estrutura toda para lidar com aquilo, não. E é muito comum você pegar um cara que traiu a esposa, depois a esposa entra debaixo do mesmo, da cobertura maligna do cara e trai ele, quando ele fica sabendo, o cara fica louco. Eu vou matar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Eu não estou justificando, a mulher foi traída, tem que trair. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu estou dizendo é que a traição ela é celebrada desde que não seja comigo. Desde que não seja uma coisa que vai me afetar. Então, se a pessoa vai dizer assim, se eu estou traindo, isso é bom, mas se eu for traído, isso não é bom.
Ninguém quer ser traído. Ninguém quer passar por uma situação dessa. E o texto está dizendo, nos últimos dias, as pessoas seriam traidoras. Então, hoje, você senta para assistir uma novela, você vai gastar muito tempo assistindo a traição, celebrando aquilo ali. Só que isso não se estende só para essa coisa do casamento, do relacionamento homem e mulher, isso vai se estender para todo tipo de relacionamento e vínculo que a gente tiver. Então as pessoas hoje estão trocando de amigo igual troca de roupa, igual troca de qualquer coisa. Não existe mais fidelidade, não existe mais aquela coisa, cara, nós temos uma história junto, vamos caminhar. Você pisou na bola aqui, vamos resolver esse negócio, mas vamos caminhar. As pessoas estão abandonando, traindo o tempo todo, não tem mais essa fidelidade, não tem mais o compromisso de andar, de ir até o fim. Qualquer motivo é motivo para desistir, qualquer motivo é motivo para abandonar, qualquer motivo é motivo, minha esposa engordou alguns quilos, não casei com ela assim, então eu vou sair fora. Minha esposa envelheceu, como se o cara não tivesse envelhecido também, né? Vou trocar ela, e tudo aí começa essa coisa que é ensinada todos os dias. E a gente vê que essa coisa da traição, quando as pessoas chegam com essa ferida, isso é profundo. Perdoar a traição, liberar essa coisa, deixar a ferida ser curada. Muitas vezes vem uma carga pesada, a pessoa olha e fala, cara, não acredito que isso aconteceu. Eu me dediquei tanto a esse relacionamento, essa pessoa tem coragem dele. E às vezes as pessoas têm coragem de fazer coisas que a gente se assusta. E aí que a gente precisa entender, nos últimos dias as coisas seriam difíceis, porque não existiria mais essa fidelidade. É extremamente difícil um homem ser fiel, e está cada dia mais difícil ser encontrado dentro da igreja um homem que vai dizer assim, eu nunca traí minha esposa. Está cada vez mais difícil você encontrar dentro da igreja uma mulher que vai dizer, eu nunca traí minha esposa, meu marido. Por quê? Porque está sendo ensinado, sendo celebrado, as pessoas estão assimilando esse conceito, isso é uma coisa boa, isso é fácil. Por isso que quando as pessoas vão trabalhar essa coisa da administração, a gente vê que muita gente estava falando no começo lá, falando do livro do ciclo da ofensa. Muita gente hoje está presa nisso. Que veio de um histórico de traição, de abandono, pessoas que deveriam estar caminhando, cuidando e dando suporte, abandonaram, foram viver a própria vida. E o último aqui que é interessante, o 18, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Quando você pensa na questão do prazer, isso é muito sério, porque vai estar diretamente relacionado ao nosso conceito de felicidade. O que é ser feliz no conceito da sociedade que a gente vive hoje? Nessa visão mundana que a gente tem hoje. A felicidade dentro da visão que a gente tem do sistema é a quantidade de prazer que você consegue viver na vida e você consegue prolongar isso. Por isso que muitas vezes o conceito de felicidade nosso está muito relacionado com a questão de dinheiro, embora seja uma mentira tremenda. Porque a gente pensa assim, não, um cara que tem boas coisas, um cara que tem relacionamentos, ele tem condições de comprar as melhores coisas, ele é um cara feliz. Porque foi passada essa imagem, foi passada essa ideia no sistema, na propaganda, na novela, no filme, na mídia, em tudo aquilo que a gente é bombardeado todos os dias, foi passada essa ideia. Uma felicidade está diretamente relacionada com os prazeres. Quanto mais prazer você tiver nessa vida, quanto mais você conseguir ficar no pico desse prazer, mais feliz você é. E aí você vai olhando as pessoas que têm condições de viver um monte de prazer, são pessoas totalmente destruídas. E aí eu falo muitas vezes isso, que o pastor estava ministrando uma mensagem falando que o neto do filho do dono da Ferrari tentou se matar. Andava com 3 seguranças, mas não era para livrar o cara do assédio, era para livrar ele dele mesmo. Porque quando ele ficava sozinho, ele tentava se matar. Primeiro vacilo dos seguranças dela, ele pegou uma Ferrari e se jogou de cima de uma ponte. Aí quando você pensa assim, não, uma pessoa que tem muito dinheiro, tem condições de viver muito prazer nessa vida, ela não tem motivo para ser infeliz. Dentro desse contexto mundano, e você vê que isso aí é uma mentira tremenda. E quando você vê o livro de Eclesiastes e começa a estudar o livro de Eclesiastes, você vê que Salomão, se você fosse classificar Salomão hoje como alguém nos dias de hoje, não tem ninguém que chegaria nem perto. Na questão financeira, intelectual. E Salomão fala assim, olha, tudo que os meus olhos quiserem é dele.
Então o cara deve ter, você pensar, qual carro que o cara podia ter? Qualquer um. Mulher, o cara teve 1000, de sal e de doce, como diz o povo. Se você fosse parar para pensar, se Salomão tivesse relação sexual com uma mulher por dia diferente, ele só ia ver aquela que ele pegou hoje daqui 3 anos e tanto. 3 anos e não sei quantos dias sem repetir. Uma mulher, o cara faz o cara feliz, ele tem muita mulher. Salomão se arrebentou por causa das mulheres dele. Depois você lê um livro lá em Crônicas e fala assim, olha, não cai no mesmo erro de Salomão, de ficar inventando coisa com mulher que não serve a Deus, porque foi isso que fez Salomão pecar. Foi isso que tirou Salomão do centro da vontade de Deus. A Bíblia fala que no reinado de Salomão, o cara era tão próspero, era tanto dinheiro, que a prata era chutada na rua, não tinha valor. De tanto ouro que tinha, a prata não tinha valor. E aí você pega o cara terminando o livro de Eclesiastes, falando assim, olha, o resumo de tudo isso aqui é o seguinte, teme a Deus, cuidado com o que você está fazendo, porque Deus vai pedir conta de tudo aquilo que a gente faz aqui nessa terra, quer seja bom, quer seja ruim. Irmão, você pensa uma coisa, o cara que teve tudo, nesse padrão de felicidade que o mundo coloca, ele seria o top de linha. O cara reinou e estendeu o reinado de Israel no tamanho que o mundo, que naquela época ali, o mundo nunca teve. As nações que reinaram nunca chegaram àquele tamanho todo, e ele nunca fez uma guerra. O cara reinou só na diplomacia. E a metade da diplomacia dele era casando com a filha dos outros para melhorar o reino dele. Mas quando você vai olhando essas coisas, você vê assim, o Ed Renekiewicz, não sei se você conhece, não conhece, eu sugiro que você assista algumas mensagens, é muito bom. E ele escreveu um livro falando assim, Eclesiastes, o livro mais mal-humorado da Bíblia. E eu tenho uma versão bíblica lá, que é a versão judaica, eu fui ler a Bíblia, o Eclesiastes naquela versão, eu ria, porque eu falava, cara, parece que o cara está com raiva da vida. Ele diz assim, olha, eu estava olhando a vida, e falei, cara, essa vida não faz sentido. Tudo que o ser humano faz aqui é canseiro de fato. E ele vai fazendo algumas coisas, algumas reflexões, e ele fala sobre o propósito da vida. Você percebe assim que, claro, que aquele livro está dentro de uma visão humana, não é uma coisa espiritual, ele está falando de uma visão humana. Dentro de uma visão humana, sem Deus, a vida não faz sentido. A vida vai ser totalmente perdida e a pessoa vai partir para isso aqui, vai ser mais amigo dos prazeres, porque o vazio existencial dela vai ser tão grande que ela vai ficar o tempo todo tentando preencher aquilo com o prazer que o mundo pode dar. E até que ela vai descobrir de alguma forma, seja uma coisa tranquila, seja depois de um caos terrível na vida dela, que você viveu uma vida de prazeres, nesse contexto de preencher todo o seu vazio com prazeres, é você caminhar no caminho da destruição, no caminho da morte. Por isso que a gente vai falar na próxima aula sobre as leis. Deus, ele não é um Deus chato que não quer que a gente tenha prazer, não. Muito pelo contrário, todos os prazeres que o ser humano tem, foi Deus que deu. Agora, quando você pega esses prazeres, que são lícitos, que são abençoados, e transforma isso no propósito da sua vida, e transforma isso na forma de preencher o seu vazio existencial, aí você começa a andar pelo que Provérbios fala, que parece bom esse caminho, mas no final é um caminho de morte. E hoje a sociedade que a gente vive está dentro desse contexto, são pessoas que são mais amigas dos prazeres. Tanto que a gente vê que muitas vezes essa é uma dificuldade nossa, que a gente tem dificuldade de abandonar prazeres que a gente está vivendo hoje, que são pecados, para a gente se tornar amigo de Deus. Nós temos uma extrema dificuldade de renunciar ao pecado, porque o pecado dá prazer. Se o pecado fosse ruim, ninguém fazia, né? Porque a gente é mais amigo. Muitas vezes isso aqui não é para quem está lá fora, não, isso aqui é para quem está dentro. Que a gente é mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. A gente tem celebrado mais o tempo que a gente tem prazer do que o tempo que a gente tem gastado investindo no relacionamento com o nosso Deus. E essa é a sociedade que a gente está vivendo, esse é o desafio que a gente tem como igreja. E você que está sonhando aí, se é que está sonhando, em trabalhar com aconselhamento e libertação, começa a se preparar para lidar com pessoas com esses problemas. E primeiro, você precisa aprender a lidar com os seus. Quais são dessa lista aqui, quais são os problemas que hoje você carrega em você?
Talvez hoje você seja uma pessoa egoísta, talvez seja avarento, talvez seja uma pessoa que não tem mais essa fidelidade, talvez uma pessoa que é mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Tem um outro ali que fala sem domínio de si, um outro aqui que vai falar assim que eles são desobedientes aos pais. Não dá tempo da gente falar sobre tudo isso, mas cada uma dessas características aqui gera consequência pesada sobre a nossa vida e sobre as pessoas que estão perto de nós. E é isso que é o nosso grande desafio, é abrir mão, renunciar aos prazeres para nós sermos amigos de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai, nós queremos, Senhor, nos humilhar sobre a Tua poderosa mão. Queremos, Pai, te pedir perdão, porque muitas vezes, Pai, essas características, Deus, que lemos aqui, segundo Timóteo, Deus, estão em nós. São características, Pai, que nós temos, de alguma forma, cultivado, Senhor, na nossa vida. Nós te pedimos perdão, Pai, pelo egoísmo. Te pedimos perdão, Senhor, quando não estamos preocupados ou nos importando, Deus, com as dificuldades e as lutas, Pai, das pessoas que estão perto de nós, quando estamos fazendo qualquer coisa, Senhor, para crescermos, para nos darmos bem nessa vida. Te pedimos perdão, Pai, como igreja, pelo egoísmo. Te pedimos perdão, Senhor amado, como igreja também, Senhor, de forma pessoal e coletiva, Pai, por toda a avareza, Senhor, por todas as vezes, Pai, que nós colocamos o dinheiro, Senhor, acima do Senhor. A Tua palavra diz, Pai, que nós não podemos servir a dois senhores, Pai. Ou nós servimos ao Senhor, ou nós serviremos às riquezas. Perdoa-nos, Pai, quando o nosso coração é avarento, quando nós colocamos, Pai, a questão financeira acima de tudo. Nós te pedimos, Pai, perdão, Senhor. Te pedimos perdão também, Pai, porque muitas vezes somos traidores, somos pessoas que abandonam, somos pessoas que desistem. Nós te pedimos perdão, Pai, porque temos amado os prazeres, Pai, temos amado tantos prazeres, Deus, que preferimos ser mais amigos deles, Pai, do que amigos do Senhor, Deus. E eu te peço, Pai, perdoa-nos também por todas as outras, Pai, características que podem estar em nós hoje. Perdoa, Senhor, por toda a desobediência aos nossos pais. Perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós não tivemos domínio de nós mesmos, Pai. Que em nome de Jesus, Deus, o Teu Espírito possa, Pai, trazer sobre nós arrependimento, para que possamos trilhar, Senhor, um caminho de cura e restauração sobre a nossa vida. Pai, eu quero abençoar os meus irmãos, quero te pedir, Senhor, guarda a vida de cada um deles, Pai, toma cada um de nós pela mão, nos fortalece, derrama sobre nós refrigério, Pai, e nos abençoa, Senhor, por conta da Tua misericórdia, nos abençoa, Pai, pela Tua graça, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus.